Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a diferenciar mentiras, boatos, opiniões, emoções, crenças da verdade científica. Bom, o estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira medidas para uma volta gradual e parcial às aulas nas escolas estaduais. São várias medidas, mas essencialmente os alunos terão que usar máscaras de tecido, manter uma distância de 1,5 metro a 2 metros e as escolas só poderão receber por dia 20% dos matriculados. Serão priorizadas aulas de reforço, de recuperação e também atividades ao ar livre, sempre mantendo o distanciamento. À medida em que as aulas presenciais voltam e as restrições de circulação são afrouxadas no mundo inteiro, mais crianças estão sendo contaminadas com o vírus da Covid-19. Nos Estados Unidos, no dia 28 de maio, as crianças representavam 5% dos casos confirmados de Covid. Já agora, no dia 20 de agosto, esse índice havia subido para 9%, ou seja, quase dobrou de 5% para 9%. E nos Estados Unidos, crianças negras e latinas tendem a adoecer e a ficar mais graves do que as crianças de cor branca. De maneira geral, no entanto, menos crianças tendem a ficar doentes do que os adultos, e as que ficam doentes tendem a ficar menos graves do que os adultos. Mas as crianças transmitem para idosos e pessoas com doenças pré-existentes, que por sua vez podem então ficar em estado grave. O UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, têm feito recomendações sobre a volta às aulas. Os nossos convidados para discutir todas essas questões são o Marcelo Otsuka, coordenador de infectologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer enorme estar com vocês aqui. O Dr. Paulo Lotufo, professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Paulo, seja bem-vindo de volta aqui ao Coronavírus Fato versus Ficção. Eu que agradeço ser convidado novamente para estar com vocês e seus ouvintes, Lorival. E a doutora Cristina Albuquerque, chefe de saúde do UNICEF, que eu citei agora há pouco, o UNICEF no Brasil. Doutora Cristina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Lorival, e os colegas que estão aqui conosco, Marcelo e Paulo, muito obrigada. Começando então com o doutor Marcelo. O que você acha, doutor Marcelo, desses dados, de que as crianças, claro, na medida em que estão sendo mais expostas, elas naturalmente estão sendo mais contaminadas, aparentemente ficam menos doentes, menos graves, mas podem transmitir para os grupos de risco? É muito interessante que no início da pandemia a gente considerava que muito provavelmente as crianças não pegavam tanta infecção como hoje alguns trabalhos já demonstram que sim. Só que apesar de ter a infecção, a grande maioria das crianças não tem sintomatologia mesmo. Então é muito mais comum as crianças não terem sintomas, mas não significa que elas não possam ficar infectadas. E aqui é até interessante a gente pensar que se tem alguém em todos os países que realmente estava fazendo isolamento, eram as crianças. Ou seja, como é que a gente pode dizer, a criança não se infecta? Não se infecta, mas ela está fazendo isolamento. A partir do momento que a gente começa a ter as crianças mais livres e tudo mais, e começa a investigar a doença nas crianças, esse é um ponto-chave, a gente percebe que sim, elas ficam infectadas e alguns trabalhos mais recentes até sugerem que talvez elas tenham uma carga viral até maior, mas não a capacidade de ter doença grave, o que não significa que não possam ter doença grave. Então esse é um cuidado importante para a gente pensar. Dr. Paulo Lotufo, o que você achou dessas medidas que eu enumerei aqui, adotadas, ou essas recomendações do governo do estado de São Paulo?
eu tenho uma opinião que transcende um pouco o que o governo do Estado fez. Praticamente em todos os países se cometeu um equívoco, que foi o de não priorizar a volta às aulas e priorizar, sim, a abertura do comércio, por exemplo, e aqui no Brasil, de coisas absolutamente supérfluas, como academias e salões de beleza. A epidemia atinge a todos. Não há ninguém que fique fora disso. E o que nós temos que fazer é reduzir ao máximo o contágio. Mas essa redução, ela tem que ser feita dentro daquilo que a gente considere como prioritário. Então, nós consideramos como prioritários que as pessoas que trabalhassem no serviço de saúde, segurança, limpeza e toda a cadeia alimentar não fizessem isolamento, os demais sim. Depois, o segundo momento seria priorizar justamente o ensino, que a gente considera como prioritário. As crianças estão fora da escola, a diferença entre as escolas públicas e particulares vai aumentar ainda mais com isso. É muito importante que a gente tenha um grau de contágio nas cidades menor do que nós temos, para propiciar que as crianças possam, então, falo crianças, mas principalmente os jovens, eu começaria sempre pelo ensino médio, pudesse já ter aulas presenciais. Essa minha opinião, ela está batendo um pouco o que está acontecendo no Reino Unido. Lá, eles resolveram fechar os pubs à noite para permitir que as crianças e jovens possam voltar às escolas. Doutora Cristina, quais as recomendações do Unicef? Já que está falando em aula, é preciso pontuar 3 elementos importantes para entender a recomendação. Primeiro, que é uma recomendação. Segundo, que é uma recomendação global e que ela é dada por faixa etária, né? Até 5 anos, 6 aos 11 anos e 12 anos acima. Então, com relação às escolas, é preciso, independente da recomendação por faixa etária, e isso é uma questão geral, que as escolas elas devem adotar os seus procedimentos considerando várias situações, como, por exemplo, a questão epidemiológica, né, a questão da transmissão local. No Brasil, nós temos várias epidemias, não é uniforme para todo o país, todo mundo vem acompanhando essa situação. Levar em consideração a transmissão local, outras medidas de prevenção, que a máscara caseira, ela não é por si só uma medida de segurança isoladamente, ou seja, a questão da lavagem de mãos, a questão da etiqueta respiratória, a questão se a escola ela tem infraestrutura para resguardar aquele distanciamento físico e também, é claro, outras orientações, como é o rodízio de turnos, para que todas as crianças de cada escola não estejam lá no mesmo horário. Além disso, deve sim ser respeitada a legislação sanitária local, seja do município, seja do estado, com relação ao conjunto das medidas preventivas e também à questão do uso de máscara. Além disso, um outro elemento que deve ser considerado é a condição pessoal de cada criança e adolescente e a situação familiar. Então, nessa condição pessoal, eu diria uma criança, um adolescente que reside com uma pessoa idosa, por exemplo, ou com uma pessoa que é de grupo de risco, ou até a questão socioeconômica de cada criança. O importante é que, considerando a questão independente da legislação sanitária local ou até das normas de cada escola, seja pública ou privada, nenhuma criança ou adolescente deve ser negado o acesso à escola por indisponibilidade da máscara ou pela falta devido às condições socioeconômicas. Nesses casos, onde é obrigatório que as crianças não se referindo e adolescentes, não se referindo aqui em faixa etária, que a escola que exigir, ela deve prover esse item para os alunos em situações de vulnerabilidade.
Doutor Marcelo, considerando a realidade das crianças e das escolas, né? Por exemplo, muitos pais observam que as crianças não terão a disciplina de não trocar materiais, não ter contato com o material, ou mesmo com a máscara dos colegas e tal. Você acha que é possível organizar essa volta às aulas aqui no Brasil neste momento? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas essenciais aqui. As crianças, como a doutora Cristina bem falou, elas precisam voltar à escola porque elas estão sendo extremamente prejudicadas, tanto no aprendizado, no aumento nas desigualdades sociais, que cada vez se tornam mais evidentes, porque nem todas as crianças e adolescentes têm acesso ao ensino à distância, são muito prejudicadas, inclusive em questões alimentares, porque muitas vezes aquela refeição que elas têm na escola é a única refeição decente que elas acabam tendo. A parte social, a parte física, então as crianças precisam voltar. Elas realmente estão muito prejudicadas nesse momento. Só que, para esse retorno, vários cuidados precisam ser feitos. E eu concordo em todos os provimentos que as escolas têm que dar, quer seja de capacitação de professores, colaboradores que tem na escola, quer seja de distanciamento, de barreiras físicas, de rodízio de alunos, rodízio de intervalo de refeição, a questão de não compartilhamento de materiais. Nós temos que entender que as crianças vão voltar para a escola, só que a escola não é a mesma que elas saíram. E isso daqui requer todo um trabalho, inclusive psicológico, para as crianças poderem se adaptar. Então, não é uma coisa tão simples. Os cuidados, eles vêm desde a hora do transporte da criança para a escola, até, como a doutora também comentou muito bem, quando elas voltarem para casa e terem pessoas de risco, população de risco que pode se adoecer. E tudo isso passa por nós adultos, que hoje quem transmite para as crianças somos nós. Então, nós adultos respeitarmos as medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscara, de higiene adequada, porque nós é que estamos fazendo com que o vírus continue circulando. Então, é orientação, dá para fazer sim, mas eu acho que o planejamento tem que começar desde ontem, todo esse planejamento, e os suprimentos para as escolas precisam ser feitos, então nós temos um caminho a seguir muito importante que nós já estamos atrasados. Doutor Paulo, além do contato das crianças com os pais e avós, tem também o contato delas com os próprios professores e funcionários das escolas que podem ou ser mais idosos ou ter também alguma situação pré-existente, não é? Essa é a grande questão. Uma das coisas que foi pensado é que os jovens, eu gostaria que começasse sempre pelo ensino médio, porque a questão do contato vai ser muito mais fácil, é que eles tivessem mais horas durante um determinado dia e a frequência menor, para que a locomoção fosse menor. E, sem dúvida alguma, há toda a questão com os professores e funcionários. Essa é, para mim, uma questão muito importante que o professor agora ele vai ter uma atividade dupla em relação à epidemia. Ao mesmo tempo, ele vai estar tendo seus cuidados, vamos chamar assim, sanitários, mas eu acho que o professor também ele vai ter um momento que ele vai ter que explicar exatamente tudo o que se passou para o jovem. Então, ele precisa de um preparo para mostrar para os jovens o que são vírus, o que é uma epidemia, o significado do contágio, como é que isso acontece. Eu acho que pode ser um momento muito rico do ponto de vista pedagógico de toda a restrição que será obrigatoriamente realizada por todos nas escolas. Eu observo que, pelo menos na rede municipal aqui de São Paulo, há uma dificuldade até mesmo em entregar uniforme corretamente, né? Muitas vezes o uniforme chega em tamanhos errados para as crianças, mesmo quando os pais se esforçam para pedir no tamanho certo. Então, se essa logística ainda não foi afinada nem sequer no uniforme, que é algo que existe já há muitos anos,
que dirá de outras coisas específicas deste momento. Eu vou ler um pouco aqui a informação do nosso site da CNN Brasil a respeito dessa notícia sobre as decisões aí do governo estadual. Sendo escolas estaduais, em geral, elas seriam mais de ensino médio do que do ensino fundamental. No entanto, aqui diz que a determinação é priorizar o primeiro, segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e o terceiro do ensino médio. A volta é a partir agora do dia 8 de setembro, essa terça-feira, será permitida apenas para atividades não curriculares e em cidades que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Estudantes, além dos alunos destas séries que eu citei, primeiro, segundo, quinto e nono do fundamental e terceiro do médio, também serão priorizados estudantes sem acesso a computadores ou sem conexão de internet para a realização das atividades online, ou aqueles que apresentem dificuldades de aprendizagem, sinais de distúrbios emocionais relacionados ao isolamento social, também terão prioridade, doutora Cristina, um pouco na linha do que você vinha dizendo também, né? Eu não sou da área de educação, né? Mas, como eu disse já anteriormente, todas essas normativas que a gente chama de abertura segura das escolas, seja do ensino básico ou do ensino médio, ela tem que seguir também as orientações das autoridades sanitárias locais e isso leva em conta a transmissão, como diz as orientações do governo do estado, o município há mais de 25 dias, né, como você falou, estava em área amarela. Então, isso é importante também. Que num assunto ainda relacionado à escola, o Marcelo tocou num ponto super importante. Nós fizemos recentemente, eu não sei se vocês tiveram acesso, a uma pesquisa sobre os impactos da pandemia secundários nas crianças e adolescentes, né? Então, os resultados foram intrigantes, alguns, surpreendentes, inclusive na área de educação, que eu gostaria, faço questão, embora ser médica da área de saúde, com base nessas evidências geradas pela pesquisa Ibope-Unicef, fazer todo o meu elogio aqui, o reconhecimento dos profissionais da educação, principalmente da educação pública, porque a pesquisa mostrou que são a maioria das escolas públicas, mais do que as privadas, que entram em contato com as famílias, nesse período, ficaram entrando em contato para saber como é que andava a família, como é que andava aquela criança, aquele adolescente no contexto familiar. E isso foi surpreendente também, embora hajam, com certeza, a criança e adolescente sem acesso à internet, mas esse dado não foi tão longe entre escolas públicas e escolas privadas. Então, minha homenagem aqui, em nome do Unicef, a todos os educadores aqui no Brasil que, com certeza, não mediram esforços para continuar tendo essa ligação entre escola, família, aluno e a comunidade escolar como um todo. E o Marcelo tocou no outro ponto importante, Lorival. Mostrou um nível de insegurança alimentar muito grande, né? Uma má alimentação. Por um lado, uma parcela da população com um aumento enorme de consumo de ultraprocessados e refrigerantes, e, por outro lado, 33 milhões de brasileiros que passaram de uma necessidade sem ter dinheiro para comprar comida. Desses, 6% não comeram. Então, a reabertura nas escolas, além da questão pedagógica, de desenvolvimento, da questão da socialização tão importante nessa faixa da vida, né, criança, adolescente, tem, como o Marcelo bem disse, uma parcela da população aí mais vulnerável, que ficou mais empobrecida, essa pesquisa mostra também, e mais ainda em lares com criança e adolescente, e que essas crianças e adolescentes começaram a passar algumas privações, inclusive de acesso ao alimento. E essas escolas, né, a merenda escolar, de fato, em famílias, em locais mais vulneráveis, elas são muito importantes para essas crianças e para essas famílias. Doutor Marcelo, eu queria colocar mais um ingrediente aqui. No programa anterior, nós falamos da imunidade de rebanho, inclusive trazendo uma pesquisa europeia que indicava, ou que sugere preliminarmente, que
essa imunidade de rebanho poderia ser alcançada até com 20% da população e não com 70%, como é o padrão matemático convencional. Você acha que, se houver os cuidados necessários, essa volta às aulas gradual poderá também, de uma forma positiva, ir aumentando gradualmente a imunidade de rebanho enquanto a gente espera a vacina? É um contexto complicado. A questão da imunidade de rebanho ainda é extremamente discutível, porque normalmente a história da imunidade de rebanho ela vem baseada num inquérito sorológico de anticorpos. E a imunidade ao vírus não é baseada em anticorpos. A imunidade ao vírus é celular e poucos estudos analisam como que é a resposta celular. Recentemente, houveram descrições de casos de reinfecção pelo coronavírus, tanto em Hong Kong, na Bélgica, na Holanda, aqui em São Paulo mesmo, alguns casos estão sendo analisados, o que sugere que a imunidade talvez não seja tão duradoura, ou seja, será que ano que vem, por exemplo, eu posso ter uma reinfecção e uma infecção com uma gravidade similar? Nós não sabemos ainda a questão de como que vai se comportar essa imunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente falar de imunidade de rebanho sem saber sequer quanto tempo nós teremos de imunidade para esses vírus, para esse vírus, no caso, é complicado. Outra questão que a gente não pode esquecer é que, quando a gente fala em imunidade de rebanho, a gente está considerando aquelas pessoas de alto risco que estão se cuidando em casa, os idosos, hipertensos, cardiopatas, pessoas que têm doenças pulmonares. Essas pessoas, muitas delas, estão realmente se cuidando muito melhor do que os outros. E a partir do momento que uma criança leva a infecção para esse grupo, como que vai ser o comportamento deles? Então, a questão de é 70%, 20%, a gente ainda não tem certeza absoluta desses números. O que a gente sabe é que nós temos uma população extremamente suscetível ainda, e que se essa população pegar a infecção, com certeza pode ter um quadro grave. Ou seja, estamos abrindo as coisas, isso não significa que nós não devamos continuar usando máscara, continuar usando distanciamento, continuar com higiene adequada, e não como algumas situações que nós vimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que abriram uma loja e o pessoal invadiu sem nenhum cuidado, muitos deles não usando máscara. Então, são situações extremamente críticas que nós temos que entender que nós precisamos continuar tendo os cuidados necessários, independente se essa imunidade de rebanho vai ou não ser alcançada, os cuidados precisam ser mantidos. O Dr. Paulo tem, inclusive, restrições a esses números desse estudo, né, Dr. Paulo? Quando a gente fala estudo, dá uma ideia que foi algo empírico, mas não foi. Esse estudo apresentado foi baseado muito no comportamento da malária, que é uma outra situação transmitida por vetores, que foi adaptado, e um outro também feito por um matemático sueco, baseado em planilhas, programas estatísticos. Nada contra isso, muito pelo contrário, mas o que nós temos agora no momento é ter dados reais em relação a isso. Aí nós temos uma situação, o melhor estudo que foi feito no Brasil, do ponto de vista de amostragem, do ponto de vista do exame que foi feito, foi publicado agora, foi feito no Maranhão, por uma equipe excelente de epidemiologia que nós temos na nossa Universidade Federal lá. E no Maranhão nós temos quase 40% da prevalência de anticorpos. E a doença lá está relativamente em redução, mas ainda muito presente. Quer dizer, mostrando que todos esses cálculos realmente não têm base empírica. O outro problema que eu vejo quando a gente fala, primeiro que esse termo imunidade de rebanho é um termo muito ruim. Ele data dos anos 30, quando a medicina e a saúde pública eram dominados pela eugenia. Era a ideologia dominante, não unicamente na Alemanha nazista. No mundo inteiro, a eugenia era a ideologia que movia boa parte do mundo civilizado. No Brasil existia a Sociedade de Eugenia, e quem quiser saber melhor pode ler o
o Jorge Amado, no seu livro sobre a Faculdade de Medicina, onde existe o Pedro Arcângelo, como é que chama? Tenda dos Milagres. E agora nós estamos superando isso. E o termo imunidade de rebanho passou a ser utilizado para fazer os cálculos da cobertura, de quanto que nós estamos tendo uma cobertura imunitária nas vacinações. É justamente o contrário. Nós vamos lutar para que tenha a imunidade coletiva, imunidade comunitária, que é o nome mais correto, por meio da vacinação. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho muito medo quando algumas pessoas alardeiam que nós estamos chegando na imunidade coletiva, porque isso vai jogar água no moinho de pessoas que são contra a vacina. Ontem mesmo, o presidente da República falou, não vamos obrigar ninguém a se vacinar. Quer dizer, isso vai ser uma coisa muito ruim. A Suécia foi por esse caminho, né? Buscou essa imunidade com regras mais frouxas, né, de circulação de seus habitantes, apenas com recomendações e não com normas rígidas, e além de ter um índice de mortes e de contaminações bem maior do que os seus vizinhos nórdicos, Dinamarca, Noruega e Finlândia, ainda por cima o seu PIB, a sua economia, se contraiu mais ainda do que os vizinhos, demonstrando a ligação direta de causalidade entre a pandemia e a recessão econômica. Doutora Cristina, o doutor Marcelo mencionou que essa tem que ser uma nova escola, uma escola diferente, não é? E, de fato, não só a escola, mas tudo está tendo que se adaptar a essa nova situação e, provavelmente, esse é um contexto, não quero usar esse clichê do novo normal, porque acho que todo mundo está cansado dessa expressão, mas é, digamos, nova realidade, uma nova situação que nós passamos a viver. Será que as escolas brasileiras terão aprendido a lição, terão capacidade de se reinventar para essa nova situação desse vírus? Reinventar é a palavra de ordem agora para essa nova realidade, seja na escola, seja na vida social, seja no trabalho, seja no âmbito familiar. A nova realidade na reinvenção. Eu quero só colocar a questão, um ponto importante que eu não toquei com relação às escolas, né? A gente até agora falou de insumos, máscaras, álcool gel, ou seja lá o que for. Muitas escolas, Lorival, e eu tenho certeza que os colegas que aqui estão vão concordar, muitas escolas e muitos municípios não têm as mínimas condições de o que a gente chama acesso à água, saneamento, inclusive água qualidade para lavagem das mãos. Então, isso é uma outra questão mais urgente ainda, né? Tem toda uma questão pedagógica da discussão e de como isso vai ser abordado, esse retorno seguro, mas a gente não pode esquecer que muitas escolas brasileiras, principalmente aquelas de área rural, de municípios mais vulneráveis, ou mesmo em territórios urbanos mais vulneráveis, não têm água potável de qualidade ou não têm locais suficientes para os alunos para lavagem das mãos e também acesso aos banheiros, né? O escoamento sanitário também, isso é uma coisa muito séria que já devia estar sendo discutida. Hoje o foco está mais em cima de medidas preventivas em geral, como é que essas crianças e adolescentes vão retornar às escolas, como é que os professores vão lidar com essa situação. Importante? Muito. Mas como é que se chega para uma escola que não tem água ou que não tem água constante ou a qualidade da água é ruim, que não tem local suficiente para lavagem de mãos? E a gente vai dizer que essa escola vai fazer uma reabertura segura. Como? Então, esse é um ponto que eu trago aqui de reflexão para que se pense que nesse pacote de reabertura segura das escolas, os alunos, os professores e os colaboradores têm que ter acesso mínimo à água de qualidade e também ao saneamento, né? Seja por fossa séptica ou por ligação à rede de esgoto, que a gente sabe que é uma deficiência enorme nesse país, mas eu acho que isso é uma reflexão central. O que adianta uma máscara, seja em que faixa etária for, ou pelo corpo de professores e colaboradores, de todas as outras regras, se uma coisa básica no controle da transmissão e da infecção são medidas de higiene.
Perfeito. Doutora Cristina Albuquerque, chefe de saúde do Unicef no Brasil. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Quando o tema for criança e adolescente, lembrem de Unicef. A senhora vai voltar muitas vezes aqui, então. Dr. Paulo Lotufo, professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Lorival, a todos. Dr. Marcelo Otsuka, coordenador de infectologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, muito obrigado também pela sua participação. Um prazer estar com vocês e um prazer estar com esses colegas também discutindo esse tema. Acho que é um tema que é muito importante e há muito tempo a gente fala de reforma no estudo, né? Talvez essa seja uma oportunidade para muitas melhorias, como a doutora Cristina, o doutor Paulo bem colocaram aqui, em vários aspectos, né? A gente pode tentar aproveitar esse aprendizado. Muito obrigado. E a você também que nos acompanhou em mais este podcast Coronavírus, Fato versus Ficção, aqui pela CNN Brasil. Muito obrigado. Lembrando que a gente volta daqui a uma semana. Até lá.